Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de clamor, de oração, de intercessão, de busca pela palavra, pela resposta do nosso Deus. Está sempre atento às nossas orações, suas mãos sempre estendidas sobre nós, pronto para nos abençoar, para nos fortalecer. Bom, onde você estiver, que o Espírito Santo prepare seu coração, que ele te abra o entendimento, para que a palavra possa falar ao seu coração, para que você possa entender com clareza aquilo que o Senhor está falando contigo, tá bom? Bom, antes de prosseguir aqui, quero orar com você, colocar nas mãos do Senhor essa transmissão. Como vocês sabem, geralmente terça-feira nós gravamos na terça-feira a transmissão por conta de um culto que eu faço pela manhã, tá bom? Lá na Marmoraria Alternativa, inclusive um abraço aí para o Broa, para toda a equipe, que Deus continue abençoando, e daqui a pouco mais estarei chegando lá. Bom, vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor, se possível feche os olhos, ligue o pensamento em Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração, com todas as pessoas que estão conectadas conosco, para pedir ao Senhor direção, sabedoria, para pedir entendimento, capacitação. Pai, seja conosco em nome de Jesus, ilumina-nos e guia-nos através da Tua palavra. Nós reconhecemos que sem Tua palavra nada somos, nada podemos. Reconhecemos dependência de Ti. Então, nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém, queridos. Com certeza nós estamos diante de Deus. Eu creio que o Senhor está atento às nossas orações, suas mãos estendidas sobre cada um de nós, e eu creio que Ele há de se revelar, de se manifestar, de nos envolver em nome de Jesus. Bom, como a maioria de vocês já sabem, nós estamos em Gênesis, no capítulo 16. Começamos ontem a esmiuçar essa mensagem que foi pregada na quarta-feira passada, que fala ali sobre Agar. Nós começamos no versículo 7. Gênesis 16, no versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua serva, para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, como nós sabemos aqui, o texto está falando de Agar, estava fugindo da casa da sua senhora por conta de algumas coisas que haviam acontecido, né? Sara maltratou Agar e Agar então toma uma decisão de fugir. Ontem nós falávamos aqui que ela foge para o deserto. Entendemos que o deserto fala de lutas, de dificuldades, provações, batalhas, né? Fala de solidão, enfim, de momentos difíceis que todos nós enfrentamos na vida. Existem desertos que são necessários passarmos por ele, porque para onde nós estamos indo, nós temos que passar pelo deserto para chegar no lugar que a gente precisa chegar. Era o caso do povo de Israel, quando ia para a terra prometida. Eles passaram pelo deserto, o próprio Senhor conduziu pelo deserto, até para ensinar dependência àquele povo. E tem um deserto que o Senhor nos leva para nos provar, para nos testar, para colocarmos em prova, ou melhor, colocarmos em prática aquilo que a gente aprendeu. O próprio Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, e o texto diz que ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Então, para que ali ele colocasse em prática aquilo que ele havia recebido. Mas existem desertos, situações que a gente enfrenta na vida que não são favoráveis, que infelizmente são resultados de escolhas erradas, de decisões erradas, de fugas, como no caso aqui de Agar. Ela estava fugindo da casa de Sara e fugiu para o deserto.
Tem muita gente passando por um deserto hoje que é resultado de uma fuga. Ela está fugindo de um confronto, fugindo de uma situação que ela deveria enfrentar, ou é resultado de uma decisão errada, porque Agar, baseado nos seus sentimentos, toma uma decisão e foge. Então, tem gente passando por lutas, por momentos difíceis, família, casamento, trabalho, saúde, finanças, por conta de escolhas erradas, por conta de decisões erradas, como foi no caso de Agar, né? Quando o anjo questiona Agar, ela diz que estava fugindo da casa de Sara. E ela estava fugindo porque ela foi maltratada, né? Então, se olharmos por esse ponto de vista, poderíamos entender que a culpa era só de Sara e que Agar era inocente. Na verdade, não. Na verdade, a atitude de Sara para com Agar era resultado da atitude de Agar para com Sara. Não estou justificando a forma como Sara tratou Agar. A maneira como ela tratou Agar não foi a maneira correta, mas a maneira que Agar também tratou Sara não foi a maneira correta. Ou seja, uma ação gerou uma reação contrária, uma reação que ela não esperava. Deixa eu ler para você aqui, no versículo 4, diz assim, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O texto está dizendo aqui que Abraão, no caso ainda se chamava Abraão, se envolveu com Agar e ela engravidou. Quando Agar percebeu que estava grávida, o texto diz que ela começou a desprezar Sara. Começou a tratar Sara com indiferença, já não se portava mais da maneira como ela se portava, e isso foi mal aos olhos de Sara. Olha o versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. O texto diz, numa outra versão, que Sara maltratou Agar, começou a tratar ela mal, e aquilo incomodou Agar, e Agar então fugiu. Mas como eu havia dito, a atitude de Sara não foi uma atitude correta, obviamente, mas era uma reação a uma ação de Agar. Como ela menosprezou, também tratou a Sara de forma diferente, ela respondeu da mesma maneira. Não estou justificando. E é isso que a gente precisa entender. Tem pessoas que começam a passar por algumas situações e ela não consegue enxergar a culpa dela naquilo que ela está passando. E é muito mais fácil fugir. O que tem de pessoas fugindo de uma situação e que ela mesma criou. A pessoa mesma é responsável por aquilo que ela está passando. No caso de Sara, como no caso de Agar, ela tratou Sara de forma errada, ela desprezou Sara e Sara a maltratou. Ou seja, por conta de uma ação, gerou-se uma reação. E ela, então, simplesmente não soube lidar com aquilo e ela tomou uma decisão de fugir. E tem muitas pessoas assim. O problema de muitas pessoas é exatamente esse, é a fuga, é não querer lidar, né, com suas próprias responsabilidades, não querer lidar com os resultados das suas atitudes negativas. E aí a pessoa foge, começa a buscar outros caminhos, e o problema é que acaba parando no deserto. E precisamos refletir nisso. Falávamos esses dias sobre Moisés, né? No domingo especificamente, falando do plano de Deus, e quando pessoas tomam decisões baseadas em emoções e sentimentos. Nós vimos que lá em Números, quando o povo teve sede, o povo cobrou de Moisés água, Moisés ora a Deus, Deus dá uma orientação a Moisés para que ele levasse o povo perante a rocha e falasse à rocha. Moisés, irritado com o povo, né, deixou ser levado pela irritação e, ao invés de ter falado à rocha, feriu a rocha 2 vezes. Isso gerou consequências sobre a vida dele. Por conta disso, ele não pôde entrar na terra que Deus havia prometido. E aí, em Deuteronômio capítulo 3, ele está falando ao povo que ele orou a Deus para pedir a Deus que permitisse que ele entrasse, que desse a ele essa oportunidade de entrar. E aí Deus disse para ele que não. Inclusive o Senhor, muito duro, o próprio Moisés fala isso, disse: olha, basta, Moisés, não fale mais comigo desse assunto,
né? Deus manda ele subir no morro lá, que do morro ele ia ver o lugar. Mas o interessante ali que Moisés fala que por causa do povo aconteceu aquilo. Deixa eu ler aqui para você, para não ficar nas minhas palavras, Deuteronômio capítulo 3, do versículo 23 em diante. Olha o que diz aqui, o versículo 23. Moisés falando: também eu pedi graças ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Olha a resposta de Deus no versículo 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, disse ele, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. E sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passará esse Jordão. Então Deus disse para ele: basta, não. E aquilo que eu falei no domingo, Deus abre porta, mas Deus também fecha a porta. Assim como ninguém pode fechar a porta que Deus abre, ninguém também pode abrir a porta que Deus fecha. E foi o caso aqui. Deus foi duro com ele: não basta, eu não quero mais falar nesse assunto, acabou. A porta está fechada, ponto final, você não vai entrar. Se você quiser ver a terra, sobe no monte de Pisga, de lá você vai ver. Mas o Jordão você não vai passar. Mas o que eu quero mostrar para você aqui no versículo 26 é que Moisés está só responsabilizando o povo por aquilo. Ele diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu não vou passar para ver a terra, a culpa é de vocês. Vocês são responsáveis, vocês são culpados. Sim, o povo tinha culpa, sim, porque o povo pressionou Moisés, encheu ali a paciência dele, irritou Moisés. Mas a culpa não era só do povo, a culpa era dele também, porque ele deixou-se levar por aquela emoção, por aquele sentimento. Deixou ser dominado pela irritação e pecou contra Deus. E feriu a rocha quando deveria ter falado a rocha. Então, ele estava só culpando o povo quando, na verdade, ele era culpado também. E essa é a questão, irmãos. Na verdade, quando a gente pensa sobre nós mesmos, nós pensamos sobre nós com muito carinho, E a gente, muitas vezes, não assume ali as nossas falhas, a nossa culpa relacionada a alguma coisa. É mais ou menos assim: a pessoa ela está com um problema lá na empresa e, de repente, ela foi mandada embora, e aí, se alguém vai perguntar: não, o meu patrão é muito isso, muito aquilo, a empresa só quer explorar da gente, não sei o quê. Ela mostra só a falha da empresa. A empresa pode ter falhado? Pode ter falhado com aquela pessoa. Mas será que só a empresa falhou? Será que ela não tem culpa? Será que ela não errou? Será que não teve momentos que ela não cumpriu a parte dela? Será que a culpa é só do outro? Eu ouço muito isso: a pessoa vem pedindo ajuda: pastor, ora por essa causa aqui, fulano está assim, mas e você? Não, eu estou fazendo a minha parte, é o fulano que não presta, é o fulano... Mas será que é só o outro? Será que é só o marido? Será que é só a esposa? Será que é só o pai, a mãe, só o filho? Será que nós não temos uma participação? Será que a gente não tem culpa também naquilo ali? Então, como eu disse, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a sua culpa. E é muito mais fácil transferir a responsabilidade para o outro, quando, na verdade, devemos enfrentar, reconhecer as nossas falhas e procurar acertar o que precisa ser acertado. Como nós vimos aqui, Moisés estava culpando o povo, quando, na verdade, ele também tinha culpa. E Agar, da mesma forma. Bom, ela escolheu o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Que não resolve o problema. O caminho da fuga. E tem muita gente assim. Tem muita gente sendo confrontada, em alguns casos até sendo maltratada, e de repente está sendo maltratada porque, infelizmente, ela fez alguma coisa que gerasse... Eu não estou generalizando, dizendo que todos os casos são assim, tem muita gente sendo maltratada, inocente, que não fez nada de errado, mas existem pessoas que o que ela está passando hoje é resultado
né, de uma atitude que ela teve, de uma escolha. Na verdade, é um fruto que ela está colhendo por conta de algo que ela plantou. Então, no caso de Agar, que nós estamos estudando aqui, ela desprezou Sarai, sua senhora. Pelo fato de ter engravidado, achou-se no direito de fazer isso. Bom, Sarai levou a história a Abrão, Abrão falou, olha, está nas suas mãos. E Sara agiu, né, maltratando Agar. Não estava certo nenhuma nem outra, mas Agar agravou a sua situação quando ela fugiu do problema, porque ela achou que era muito mais fácil para ela fugir. E onde ela foi parar? No deserto. Talvez seja o seu caso. Eu não estou afirmando nada aqui. Você tem que refletir na sua vida através daquilo que a palavra de Deus está revelando ao seu coração. Olhe para as circunstâncias que você está vivendo do ponto de vista certo. Se você olhar do seu ponto de vista, você vai enxergar somente a culpa do outro. Mas se você olhar pela lente da palavra de Deus, através daquilo que Deus está lhe falando, você vai perceber aquilo que precisa ser feito e se realmente existe culpa na sua parte ou não. Mas procure discernir, entender essa situação por aquilo que Deus está falando pela palavra dele. E aí você vai saber exatamente como lidar com essa situação. O fato é que existem desertos e somos nós que provocamos. Existem situações de lutas, de batalha, de escassez que nós provocamos. Tem muita gente passando por um deserto agora, um momento difícil e que ela é fuga de uma situação, uma escolha. Enfim, não estou acusando ninguém, mas cabe a nós refletirmos na palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero unir minha fé com a sua fé e juntos colocarmos diante de Deus essa causa, pedir ao Senhor que estenda as mãos sobre a sua vida, que Ele te traga luz para que você saiba como lidar com essa situação, tá bom? Vamos lá, feche os olhos se possível. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti, primeiro para agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra é viva e é eficaz, e ela não erra endereço, e que a Tua palavra possa produzir no coração de cada pessoa entendimento que necessita para romper as barreiras, para tomar decisões, fazer escolhas, fazer o que precisa ser feito. Eu oro em nome de Jesus, colocando todos que estão participando desse clamor, colocando diante de Ti. Tem gente, Pai, em um deserto. E o deserto que essa pessoa está enfrentando está no caminho dela para aquilo que o Senhor tem para ela. Como o deserto que estava no caminho da terra prometida. Era inevitável. O povo tinha que passar pelo deserto para chegar na terra que o Senhor prometeu. E tem casos assim. Tem casos, meu Deus, de situações que são inevitáveis. Nós vamos enfrentar, nós vamos vivenciar estas coisas e não tem como impedir, não tem como evitar. Mas se perseverarmos, se confiarmos, nós vamos atravessar esse deserto e chegaremos no lugar que o Senhor tem para nós. Existem desertos, Senhor, que o Senhor nos leva para ele, para nos ensinar algo neste deserto, para nos preparar, para nos dar a chance e a oportunidade de colocarmos em prática o que o Senhor nos ensinou. Deserto que é uma provação do Senhor para nós, para nos elevar ao nível mais alto de comunhão, de intimidade com o Senhor. Como o deserto que Jesus enfrentou. Ele sai daquele deserto cheio, na virtude do Espírito Santo. Os milagres e os sinais começaram a acontecer, porque naquele deserto ele saiu dali mais forte e foi necessário para o seu crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. Conosco não é diferente, Senhor. Mas existem desertos, existem situações de lutas, de escassez, que é resultado de uma fuga. Estamos fugindo de um confronto, estamos fugindo de uma situação. Meu Deus, é resultado de uma escolha, de uma decisão, ou seja, foi a nossa escolha. Foi a nossa decisão, fomos nós que nos colocamos naquele deserto, que entramos nele, como no caso de Agar. Foi ela que foi para esse deserto, Senhor. Ninguém mandou ela para lá, não estava no caminho dela para uma terra prometida, ela não foi levada pelo Espírito Santo, ela mesma se colocou naquela situação. E tem gente sim passando por isso, tem gente que se colocou na situação que está hoje difícil, de finanças, de saúde, de família, eu não sei, o Senhor sabe. O problema, Senhor,
Senhor, é que muitos de nós temos dificuldade de lidar com a nossa culpa, porque para nós é muito mais fácil dizer que a culpa é só do outro. É muito mais fácil dizer que a responsabilidade é do outro. Como no caso aqui de Agar, estou fugindo de Sara, né? Porque ela me maltratou. Mas por que Sara a maltratou? A maltratou porque ela também desprezou Sara. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que estamos enfrentando. Tem gente como Jonas, meu Deus, numa tempestade. Tem gente engolido por uma situação no ventre, meu Deus, do inferno, como Jonas escreveu, por conta, meu Pai, de uma desobediência, por conta de uma fuga, por ir num caminho oposto ao seu. Fato é que o Senhor é justo e é perfeito. E é por isso que nós nos achegamos a Ti para pedir o Teu auxílio. Porque o Senhor é poderoso para nos livrar desse deserto. O Senhor é poderoso para nos dar vitória nesse deserto. O Senhor é poderoso para nos sustentar nesse deserto. Então eu coloco agora diante de Ti esta situação que esta pessoa está vivendo, seja na área que for. Eu peço, meu Deus, ao Senhor que estenda as mãos sobre cada uma delas, que levante, que ajude, que sare, que jogue por terra o que não provém do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, alimente a fé desta pessoa através da Tua palavra. Senhor, eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus, todas estas coisas, Pai. E na certeza de que o Senhor está ouvindo, desde já eu Te agradeço. Eu também oro, apresentando todos os pedidos de oração, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua presença, segundo o pedido de cada pessoa. Eu oro pedindo ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, em prol da igreja. Edifica, fortalece a igreja, Senhor. Coloco a nação, a nossa nação nas Tuas mãos, as demais nações, os governantes, as autoridades que foram constituídas. Nós entregamos tudo ao Senhor. Que tudo seja para louvor da Tua glória, para exaltação do Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, e cremos na resposta que vem de Ti. Que este dia seja para o Seu louvor. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. E você que crê, diga amém. Amém? É isso, queridos. Agora creia, fique firme na palavra de Deus, em nome de Jesus. Medita nessa palavra, reflita nela e coloque em prática aquilo que Deus está falando para você, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero lembrar vocês que amanhã nós teremos reuniões aqui na igreja, às 9, às 15, às 18 e às 19h30. Você é nosso convidado para estar aqui, né? Quarta-feira nós nos reunimos aqui pela família, para combater em prol da família, como a palavra nos orienta, né? Nós estamos aqui combatendo o bom combate. Então venha, traga a sua família, traga o seu parente, ou se a pessoa não puder estar aqui fisicamente, venha você, traga algo que represente essa pessoa e nós colocaremos essa pessoa diante de Deus, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o link com outras pessoas. Caso você não é inscrito, inscreva-se também no canal e que o Espírito Santo continue te abençoando, te conduzindo no nome de Jesus. Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor. Amanhã estarei ao vivo, transmitindo diretamente de casa e eu sei que também será uma bênção. Um forte abraço, fiquem na paz e até lá, se Deus quiser.